Boa noite a todos, meus irmãos. Como é bom, né, estarmos juntos, reunidos, em nome de Deus, em nome de nosso Mestre Jesus, na nossa pequenina casa, né, que carinhosamente nós chamamos de GIAF, né, que é o Grupo Aprendizes da Fraternidade. E nesta união, nessa comunhão, onde tem a junção dos dois planos da vida, nós encarnados e nossos irmãos em espírito, que também aqui se encontram e fazem parte, né, esse grande aprendizado que é de muito amor, de muito carinho, né? E antes de nós assim, iniciarmos, eu pediria a todos para fazermos a nossa prece de início. E que nesse dia, Senhor, que muitas vezes chegamos agitados diante da vida, diante dos acontecimentos, que possamos fechar os olhos, aquietar o coração das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas aflições. Que nesse momento possamos sentir a paz, a harmonia, o equilíbrio, que possamos sentir, Senhor, pulsar do nosso coração as suas batidas, que possamos, Senhor, sentir a presença de nosso Mestre Jesus, acalentando a nossa alma, o nosso coração. E Jesus chega até nós e traz para cada um de nós, Senhor, uma rosa, e nos entrega esta rosa cheia de luz e de paz. E vamos sentir-nos envolvidos por esta rosa, acalentando ela no nosso coração, e ela assim se fundindo junto a nós, a nossa alma. E assim, nessa comunhão de paz e de amor, é que rogamos, Senhor, as bênçãos e a permissão, Mestre, de aqui estarmos, de estarmos aprendendo contigo, aprendendo também, Senhor, com a doutrina espírita e aprendendo uns com os outros. E assim, para iniciarmos a palestra de mais essa noite, é que assim rogamos a permissão de Deus através do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem, meus irmãos, hoje nossa palestra, o seu tema é a imortalidade da alma. E a imortalidade da alma nós vamos encontrar justamente no Livro dos Espíritos. E a doutrina espírita se baseia na imortalidade da alma. E o que significa a imortalidade? É acreditarmos que a morte não é o fim, que a alma é eterna, que a alma tem a capacidade de voltar várias vezes em um novo
corpo físico, até que tenhamos completado assim a nossa lição, tudo aquilo que temos que resgatar sobre a terra com aqueles que estão ao nosso lado, para que um dia possamos chegar à perfeição. Então, a imortalidade da alma chega até ser emocionante de sabermos que aquele que está ao nosso lado, que conviveu conosco, momentos difíceis, momentos de alegria, momentos de dor, mas tudo aquilo que ficou, ela não se apaga. Ao deixar o corpo físico, ela leva tudo consigo. E isso faz parte da imortalidade. O quanto é importante para nós acreditarmos, para nós sabermos essa grande oportunidade que nós temos agora, no hoje, de estarmos neste corpo, porque chegará a hora que cada um de nós dará o seu testemunho. A hora derradeira em que vamos fechar os olhos do corpo e libertos em alma, né? Em espírito, vamos continuar com o nosso aprendizado. Olha o quanto é importante. Aí eu fiz uma pesquisa que tem uma passagem de Mateus na Bíblia, do capítulo 6, versículos 19 a 20, que ele fala as palavras que Jesus disse. E é assim: deixo com vocês meu testemunho de que sei que estamos vivendo uma vida eterna e que a própria separação da morte não passa de um passo ao longo do caminho para o nosso progresso. O progresso eterno. E que no final ela resultará em felicidade se formos assim fiéis. Então, nessas pequeninas palavras da Bíblia, que está em Mateus, a gente percebe que fala da vida eterna. Que apenas, o que nos reveste é esse corpo que nos abriga a alma. E quando chega o momento de se libertar, de tirar esse peso, porque o corpo pesa. Porque muitas vezes trazemos mágoas, dificuldades, rancores e vai pesando muito. E não é só as doenças do corpo que pesa, mas também é do sentimento, das relações. Tudo isso vai nos pesando. Então, quando a alma se liberta, não é que ficamos e viramos santos, não. Mas já temos um melhor entendimento daquilo que é do outro lado da vida. Sabemos aquilo e temos consciência do que fizemos de bom ou de que não foi bom, ou que podíamos ter feito de outra maneira. É a consciência da alma. Então, é muito importante, este assunto. E eu gosto de falar muito, de nosso irmão Sócrates, nosso irmão filósofo, que teve a Terra mais ou menos assim, uns 400 anos antes de Cristo. E Sócrates era uma pessoa assim diferente da sua época. Por quê? Porque ele era da Grécia Antiga e nessa época era venerado os deuses. E Sócrates não. Sócrates, nessa época, ele já falava que ele acreditava na existência de um único Deus. Ele era tão à frente à sua época que ele falava e os jovens iam atrás dele para ouvir, para aprender
porque eles entendiam que as suas palavras iam de encontro aos seus anseios, às dúvidas que eles tinham. Só que Sócrates foi entendido por todos? Não. Apesar de Sócrates não ser uma pessoa materialista, muito pelo contrário, ele adorava falar. Falar era a arte que ele tinha. E muitas vezes ele vivia de pessoas que davam para ele alguma coisa de alimentação, alguma coisa para o seu sustento. Porque ele falava que ele não era preso às coisas materiais. Mas, na época, tinha as pessoas, as autoridades da lei, que começou a observar que era meio estranho, né, as coisas que ele falava. Ele já estava criando, assim, tipo, os discípulos que seguiam ele, que ouviam ele. E aí, quando ele falava na existência de um único Deus, que ele não aceitava vários deuses, de estarem deusando os deuses, então essas pessoas que eram autoridades da época não gostaram. E foram perseguindo-o até que prenderam, o julgaram, e aí ele acabou sendo condenado à morte. Mas na época não poderia ter derramamento por sangue. Então foi decidido que ele ia ser assim envenenado por cicuta. E aí aqueles que seguiam ele queriam que ele fugisse. Não, nós ajudamos, você foge. Ele falou, não, de jeito nenhum, não vou fazer isso. Né? Mas se você fugir, você pode continuar com as suas ideias, com as suas palavras. E aí, sabe o que ele disse? Para mim, a liberdade física nada mais significa diante da liberdade eterna da alma. Olha só, para ele a liberdade física nada mais significava diante da liberdade eterna da alma. Afirmava que não morreria, pois acreditava na sobrevivência da alma. Comparava a alma a um manto que se conservava bem apertado ao corpo. E assim, esse aperto, através da morte, se acabaria. Não iria sentir mais esse peso, esse aperto que lhe corria assim o seu corpo físico. E então, em um dia, ao amanhecer, o seu carcereiro leva para ele uma caneca e ali havia a cicuta, o veneno, e ele, sem pestanejar, calmo, sereno, tomou, se deitou e assim deixou o seu corpo físico. E assim, aos 80 anos, Sócrates, em seu leito de morte, tranquilamente assim morreu. E suas ideias e suas palavras foram eternizadas pelo seu discípulo, principalmente por Platão. Sócrates não escreveu nada. Mas os seus discípulos, principalmente Platão, escreveu tudo o que ele dizia, seus pensamentos. E se os irmãos quiserem pesquisar, as ideias de Sócrates é muito interessante. É muito interessante como ele pensava. Realmente não era daquela época. Era um espírito que veio, né, para poder movimentar as pessoas a pensar diferente, a entender diferente. Né? E foi Sócrates justamente que disse assim: a alma é imortal, porque é incorruptível. No primeiro argumento,
da imortalidade com base em sua natureza, alegou Sócrates que por ser espiritualidade simples, a alma ser uma espiritualidade simples, que não pode corromper, que não pode corroer, ela é eterna. E ela faz parte da divindade, de Deus. E Sócrates já falava isso antes de Cristo. E sendo assim, diz ele, a alma imortal não se pode se desfazer, nem mesmo com a morte do corpo. Então, você vê que Jesus, né, a Bíblia, você vê a doutrina espírita, você vê, né, ele não tinha religião, Sócrates não tinha religião. Ele falava que a religião dele era Deus. E Deus era libertador em sua vida. Então, vocês vão vendo que isso, muitas vezes a gente fala, isso é coisa da doutrina espírita, isso é coisa de espírita, isso é coisa do espiritismo. E não é. Isso já se traz de muito tempo atrás. Né? Quando Jesus, né, encontrou, lembra, Nicodemos, que Jesus falava, né, que era necessário nascer de novo, e Nicodemos foi à sua procura, dizendo, Senhor, porque na época acreditavam na ressurreição, você voltaria no mesmo corpo. E ele falou, mas como é que eu vou entrar no ventre de minha mãe? Como é que, né, vou nascer de novo? E Jesus disse, se eu falo das coisas da terra, você não entende, quanto mais as coisas do céu. Talvez Sócrates, né, pensaria assim, nossa, eu falo de coisas, né, e vocês não entendem, não conseguem ainda compreender. Mas Deus permite que esses espíritos venham à terra para nos trazer uma nova luz de entendimento. Então, que viva assim a imortalidade da alma. E com a imortalidade da alma, não poderia assim deixar de falar das perdas de entes queridos, que também se encontra ali no Livro dos Espíritos, nas perguntas 934 a 936, que fala a beleza do Espiritismo. Quando assim nos traz assim o apoio, o alento necessário de dizer aquele que está ao seu lado, que convive contigo ou que já conviveu contigo, ele não morre. O que morre é apenas o corpo, mas a alma eterna. E quando estamos libertos em espírito, aquilo que sentimos, aquilo que somos, as nossas emoções, elas vão conosco. Por isso o amor não se apaga, as lembranças não se apagam, mesmo para aqueles que ficam sobre a terra, encarnados no corpo físico, desculpa, gente, e mesmo para aqueles que já estão libertos em espírito. Então, as duas lembranças, tanto dos encarnados e desencarnados, não se apagam. Muitas vezes, é no sono profundo que muitas vezes nos encontramos com esses entes queridos e amados. Às vezes, nós não nos lembramos vagamente, e a gente sente uma saudade e a gente não sabe explicar. Nossa, estou sentindo uma saudade, parece que eu estive junto daquela pessoa, mas eu não tenho as recordações, mas eu tenho um sentimento. E esse sentimento te diz a você, ela estava perto de ti, ele estava perto de ti. Por isso que a importância, tanto daqueles que ficam na terra ou daqueles que partem para o plano espiritual, onde é a nossa verdadeira pátria, né?
Eu falo que a terra é para nós trabalharmos e aprendermos. A nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual, né? E aí, quando nós, assim, formos chegar à nossa hora derradeira, e nós, né, tivermos a oportunidade, olha, a felicidade desses irmãos, esses espíritos, amigos, familiares, vir para nos buscar, para dar as mãos para nós e dizer: venha, acabou. Agora é hora de irmos para o outro plano da vida. Que felicidade, que alegria para os que ficam, sim, saudade, momentos de tristeza, momentos que vamos chorar. Outra coisa, gente, eu já ouvi falar que espírita não chora, chora e a gente chora muito, viu? A gente tem sentimento, tá? Então, é assim, para aqueles que ficam, a emoção, a saudade. Momentos entre a alegria de lembrar de coisas boas e a tristeza de não poder mais estar abraçando. Mas para aqueles que estão lá do outro lado, no plano espiritual, felizes de dizer: você conseguiu, agora é o momento de retornar, é o momento de nós podermos vos abraçar, é o momento de nós podermos cuidar de você. E achei interessante que eu estava escutando uma passagem, Momento Espírita, e ele falava das despedidas e das chegadas. E eu achei tão bonito que ele fala assim, que nós, né, na Terra, nessa vida, nessa encarnação, como nós falamos, né, é como um barco com uma vela branca e alva. Ali, para uma viagem que vamos fazer, colocamos tudo o que precisamos. Nossa bagagem, nossas necessidades. E aí vemos, né, alvo balançando ali sobre as velas e pegando, indo em direção ao mar. E nós vamos acompanhando aquele barco até chegar ao ponto em que nossos olhos já não conseguem enxergar. E muitas vezes dizemos: já se foi, adeus. Mas, para aqueles que estão do outro lado da vida, daquele outro lado do porto, estão dizendo, felizes e alegres: venha. Estamos felizes com a sua chegada. Estamos felizes por estar de novo conosco. E assim são as nossas partidas, são as nossas chegadas no plano espiritual e também o nosso retorno. Porque precisamos reencarnar tantas vezes assim for necessário a um novo corpo para podermos aprendermos, para podermos nos fortalecer, para podermos nos melhorarmos. Pois é assim, somente assim, é que nós podemos assim estar evoluindo. Evoluindo conosco, evoluindo com os nossos que estão, os nossos familiares, aqueles que estão naquele momento conosco. E isso faz parte desse grande aprendizado chamada vida. Vida da alma. A vida num corpo físico perante a terra. Então, Senhor, obrigado pela imortalidade da alma.
Obrigado, Senhor, por este aprendizado que sabemos, Senhor, que aqueles que amamos, que aqueles que já partiram ou que irão partir um dia, irão levar um pedacinho de nós e nós vamos ficar com um pedacinho deles. E antes, meus irmãos, de encerrarmos nossa palestra, eu gostaria de fazer só um minutinho. Só um minutinho que a gripe me pegou. A prece de Cáritas. E para mim é muito importante. Eu não sei se eu vou conseguir. Você quer ler para mim? Eu posso ler. Eu choro mesmo, sabe, gente? Deixa eu chegar um pouquinho só para lá. Vamos ficar nós dois aqui. Eu dividi a plateia aos amigos de casa, aos amigos que estão aqui. Esta prece de Cáritas era a prece que a nossa irmã Dona Nair, né, que desencarnou essa semana, era a prece que ela mais adorava fazer, né? Todo o Evangelho no Lar você tinha que encerrar com a leitura da prece de Cáritas, né? Era uma prece que ela se identificava muito. E a gente entende por quê. Porque, de fato, esta prece, ela conversa com a gente, né? E antes de eu ler a prece de Cáritas, né, eu gostaria de agradecer particularmente a todos os amigos, a todos os irmãos, né, que estiveram conosco nesses últimos dias, nessas últimas semanas, né, e que estiveram em especial com a nossa irmã Nair. Estiveram quando ela ainda estava aqui encarnada e continuam com ela agora que se encontra desencarnada. Eu acho importante nós dizermos isto, né, porque a palestra de hoje fala exatamente sobre a imortalidade da alma, né? Nós compreendermos, enquanto espíritas, que nós estamos aqui transitoriamente nesta jornada no corpo físico, mas que a nossa pátria originária é, de fato, entendeu? O mundo espiritual. Tá? Na verdade, né, estar aqui na Terra, nós estamos numa condição meio de prisioneiros, né? Porque não tem outra saída. Tá? Mas a nossa razão de ser é nós estarmos na vida espiritual. E é também muito importante quando nós podemos olhar, né, com esta clareza e ver, de fato, como a doutrina espírita, ela se faz consoladora até nesse aspecto, mostrando para todos nós, né, que nós devemos chorar nesta vida pelos erros que nós cometemos. Mas nós devemos nos felicitar por aqueles que partem desta vida deixando um legado de vitória, um legado de exemplificação, né? Um legado de ensinamentos, né? Porque é isto que eles mais almejam de todos nós, né? Que a gente possa se lembrar deles, né, apenas em função dos bons e os melhores momentos com que nós vivemos, né? A nossa Isabel falou a respeito, né, da alegria daqueles que estão do outro lado em recebê-los na sua volta. E eu faço sempre uma seguinte comparação, né? Todos nós, em algum momento, ou fomos viajar, ou os nossos filhos foram viajar, e se não forem, em algum momento vão, né? E eu comparo. Quando eles vão sozinhos, que tipo de sentimento que a gente tem quando vai esperá-los numa rodoviária, quando vai esperá-los no aeroporto? É uma coisa indescritível. Principalmente se eles passaram alguns dias, né? E a gente teve uns dias para se lembrar da saudade, né? É assim, gente. É o mesmo sentimento que os familiares deles têm quando eles estão retornando para o mundo espiritual, né? A nossa irmã Nair, né, viveu conosco 81 anos. Parece muito, né, gente? Mas é pouco. E todos nós que aqui ficamos,
obviamente teríamos a pretensão de perpetuar a vida deles junto a nós. Mas nós temos que reconhecer que o corpo é uma máquina. Nosso corpo é uma máquina. A gente vem com um combustível para um tempo de vida. E quando esse combustível vai acabando, quando o tanque do nosso carro zero, adianta ele ser o melhor carro do mundo, gente? Não, né? Ele vai parar. A vida é isto. Por isso, quando a gente olha para os nossos, nós devemos sempre ter a clareza, e quando nós olhamos para nós também, nós devemos ter sempre essa clareza, né, que um dia o combustível acaba e outros nossos, a quem amamos e também nos amam, estarão sempre esperando. Né? Eu, por ocasião do velório da minha tia, da minha mãe, né, eu encontrei com uma tia que fazia muito tempo que eu não a via, e ela lembrou uma passagem que aconteceu com ela e com o pai dela, né, meu avô. Né? Ele também faleceu por um câncer, e ela falou assim: Edson, eu lembro como se fosse hoje, né, a última visita que eu fiz para o meu pai. Né? E eles são evangélicos, né, de berço, assim, de coração, de alma. Né? E ela chegou para o pai dela e falou assim: pai, eu vou orar para o senhor vai ver, né, que o Senhor vai fazer um milagre. Aí ele virou para ela, ainda divertiu ela, né? Meu avô era muito bravo, né? Ele era baixinho assim, ó. Eu falo assim que se ele tinha 1,5 m, acho que ele tinha muito. Mas o que ele não tinha de altura, ele tinha de braveza. Aí ele divertiu ela e falou assim: não, minha filha, você não tem que pedir que Deus faça um milagre para mim. Lembra-te o que o Senhor ensinou. Peça a Ele que faça a vontade dEle. Porque a vontade dEle sempre será a melhor para os seus filhos. Ela falou: Edson, não falei mais nada. Perdi até o rumo de casa. Entendeu? Mas deixou essa lição. E ele lembrou. Não é? Porque muitas das vezes a gente quer que aqueles nossos que já estão com o corpinho meio quebrado, né? Uma dor aqui, outra dor acolá, né? A respiração já não é a mesma. Gente, o corpo vai ferrujando, né? A engrenagem e a energia vai acabando. E a gente quer que eles permaneçam nessa condição com a gente. Mas vejam, nós estamos com a saúde perfeita. Né? Um pouquinho, né? Mais ou menos, mas melhor que a deles. E a gente tem a pretensão de que eles fiquem com o seu sofrimento e nós com a satisfação que eles estejam conosco. Então, o melhor pensamento é esse ensinamento que meu avô falou para minha tia. Peça a Deus que faça o que é a vontade dEle, porque a vontade dEle sempre será a melhor para nós. Porque Ele é um Pai. E quem nos ensinou que Deus é um Pai foi Jesus. Nós tivemos a honra, né, de conviver com a nossa irmã Nair por esses 81 anos, tivemos a honra de ser seus filhos. Né? Ela teve 5 filhos biológicos, uma filha adotada, evangélica de berço, que também nos deixa um outro exemplo, que nós não precisamos brigar por conta das religiões, entendeu? Em algum momento da sua vida ela fez a opção de seguir o Espiritismo, e isso não significa que ela deixou de ser evangélica, tanto que eu sempre brinco, né? Brincava com ela e brinco com os mais próximos, né? Eu não sei se ela é uma espírita que deixou de ser evangélica, ou se ela é uma evangélica, entendeu? Que se tornou espírita, mas uma coisa eu sei, entendeu? Ela era uma espírita que nunca deixou essa raiz dela evangélica ficar para trás. Guardava sempre um profundo respeito pelas suas origens, e mais ainda, né? Ela nos deixa um ensinamento de que nós podemos conviver perfeitamente com quaisquer diferenças. Tá? Aos 15 anos ela
tinha que sair de casa às 4 horas, levantar às 4 horas, 4h30 tinha que estar na rua, porque ela tinha que ir para as indústrias Matarazzo, essa que tem aqui na Celso Garcia, né? Ela começou muito cedo trabalhando, era das mais velhas das irmãs, então dentro de casa a mãe também cobrava dela os deveres de cuidar de casa, limpeza, comida, ou seja, gente, a vida hoje não é fácil, mas eu tenho certeza que há 80 anos atrás eu acho que era um pouco mais difícil do que hoje. Hoje a gente tem Uber que nos pega na porta, né? Tem carro, tem telefone, tem celular, né? Já sai da maternidade com RG, gente. E antigamente muitos saíam da maternidade e só iam ser registrados, meses e até anos depois. Então, foi uma honra ter convivido com ela. Ela teve a oportunidade de vir se despedir de todos nós. Conversamos com ela no trabalho mediúnico antes dela partir. E ela pediu que nós disséssemos 3 coisas para todos vocês. Primeira coisa, que se alguém houvesse ofendido, que perdoassem ela. Porque ela nunca teve intenção de prejudicar ninguém, mas reconhecendo-se como um espírito imperfeito que é, sabe que pode ter ofendido alguém. Mas ela gostaria sinceramente que essas pessoas a perdoassem. Segunda coisa, que todos nós que aqui ficamos, somente lembrássemos dela a partir das coisas boas com que nós convivemos, as melhores alegrias que nós tivermos. É assim que ela gostaria de ser lembrada por todos nós. E a terceira coisa que eu acho que é próprio, né, dos espíritos que amadureceram com a vida, entendeu? É nós compreendermos o dever de amar a todos irrestritamente. E esse foi o terceiro pedido que ela nos fez. Que disséssemos a todos que estão aqui, a todos que estão nos seus lares também, a todos os muitos irmãos de outros centros que também enviaram, né, as suas palavras de conforto, de carinho para ela, irmãos de São Miguel Paulista, irmãos de Santos, São José do Rio Preto, pessoas que a conheceram, irmãos da igreja que ela frequentou quando menina, entendeu? E ela pediu que nós disséssemos, porque ela já não podia mais falar fisicamente, porque ela não estava podendo mais falar, mas em espírito, através do médium, ela o disse, disséssemos a todos que ela partia dessa terra amando a todas essas pessoas, indistintamente. Então, meus amigos, né, como que eu posso chorar por uma mãe que parte dessa condição? Eu choro por ele. Ela chora, eu deixo para ela chorar, né? Eu não tenho lágrimas para chorar por ela. Eu acho que é mais fácil ela chorar por nós que ficamos aqui na terra, né? Mas eu só posso agradecer, né, por todos os momentos que nós tivemos juntos, por todos os momentos que ela sempre será lembrada por nós como a Dona Nair, né? E a alegria, né, de termos passado por tantas coisas, superado tantas outras, né? Foi difícil mesmo, mas é uma alegria tão grande, gente, né? Porque eu que estava com ela ali no último segundo, né, da sua respiração, entendeu? Eu digo que foi uma das mortes mais lindas que eu já vi. E olha que eu vi gente morrer nessa vida. Tem gente que nem me convida para ir quando está doente em casa, porque diz que eu sou o Papa Morte. Entendeu? Mas foi uma das mortes mais lindas que eu já vi. Né? Exatamente como eu descrevo para vocês. A respiração foi parando. E simplesmente parou de respirar. Nenhum gemido, nenhum suspiro. Simples assim. Então, a nossa visão de morte é essa. A gente homenageia não a morte de um corpo,
mas a sobrevivência de uma alma. E esta alma gostava dessa prece de Cáritas. Essa prece diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar ao progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Cáritas. Então, esta prece é uma homenagem que nós fazemos à nossa querida mãe, irmã e amiga. Uma prece que acho que resume como deve ser a nossa caminhada nesta terra. Uma caminhada onde, independente das adversidades que possam se abater sobre nós, a gente nunca perca essa fé, né? Se tem algo que vocês podem ter a certeza, né, é que a nossa irmã Nair nunca perdeu a sua fé. E é por causa disso que todos nós estamos aqui. E se hoje nós somos um pouquinho melhores, me refiro a nós, né, familiares, né, convivemos com ela, seguramente, né, nós devemos esta melhora, né, ao legado que ela deixa para nós. E uma vez um espírito, ao falar sobre a morte, né, e eu gravei muito essas palavras dele, ele dizia assim, que enquanto a lembrança dos nossos entes queridos estiver viva na nossa alma, eles estarão vivos, onde quer que nós estejamos e eles estejam também. Então, meus amigos, né, eu convido a todos que possamos fechar os nossos olhos para agradecer a Deus por esta singela oportunidade que Ele nos deu. E em Teu nome, Senhor Jesus, nós que
tanto recebemos e às vezes tão pouco damos. Hoje, através desta singela palestra e destas singelas palavras, homenageamos a vida eterna. É a razão de estarmos aqui. E é ela quem nos assegura a melhor e a maior certeza do amor de Deus para com todos nós. Um amor que nem mesmo a morte logrará apagar de nossa alma. Que esta prece de hoje, Senhor, possa chegar ao encontro de todos aqueles que desencarnaram nos últimos tempos, familiares ou não, parentes ou não, ou apenas ilustres desconhecidos. Abençoado seja que as equipes de socorro e de auxílio a eles possam transmitir a cada um deles, onde quer que estejam, através desta prece, o nosso carinho, a nossa gratidão e a certeza para eles de que nós estamos bem e de que nós torcemos para que eles possam ter o melhor e o mais profícuo restabelecimento da sua plenitude espiritual. Assim, Senhor, em nome de Jesus, só podemos humildemente pedir-vos a permissão para podermos dar, por término, a nossa pequena participação, a nossa reunião, a nossa palestra, nossa reunião evangélica, espírita, desta casa do Senhor. Que assim seja. Jesus abençoe a todos, tenham um feliz retorno aos seus lares, e aqueles que estão nos seus lares possam ter, uma ótima noite com os seus familiares. Que assim seja.